Agora a gente fala sobre a divisão dos recursos do petróleo. Muita gente foi à rua ontem, de bicicleta. O pedalaço tinha o objetivo de chamar a atenção para o risco que o Estado corre de perder boa parte da renda com os royalties do petróleo. Adultos, crianças, famílias inteiras aproveitaram um domingo de sol para pedalar. Na camiseta dos ciclistas, o motivo desse pedalaço que começou na orla de Taparica, em Vila Velha. O que eles querem é chamar a atenção para uma disputa que acontece lá em Brasília, mas vai mexer na vida de todos os capixabas. Por isso, esses dois rapazes fizeram questão de trazer a bandeira do Espírito Santo. Vale tudo para defender o direito do Estado de receber os royalties do petróleo de maneira diferenciada, como Estado produtor. É preciso saber, se conscientizar do que está acontecendo, qual a oportunidade que nós estamos deixando de ganhar, se perder essa votação que vai ter. A gente não pode perder para poder o Estado estar ganhando esses benefícios. A gente está reivindicando nosso direito aqui aos royalties. Então é importante mobilizar todo mundo. Exatamente. E o pedalaço pelos royalties saiu de Vila Velha e agora segue para Vitória, com direito a atravessar a terceira ponte e ainda curtir esse visual. Na subida da ponte, muitos não aguentam e descem da bicicleta, mas devagar todos conseguem atravessar esse belo obstáculo. O pedalaço terminou na Praça dos Namorados, em Vitória. A gente está brigando pelo direito que já é nosso e queremos ser respeitados, né? Os recursos dos royalties têm que ser do Estado do Espírito Santo, né? Ele tem que ser revertido para a saúde, para a educação, para o lazer. A gente ouviu aí, então, a população se manifestando ontem e agora a gente conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Quer dizer, a população parece muito de acordo com esse argumento de que o Estado que produz petróleo também tem um ônus, tem um custo por essa produção e merece um tratamento diferenciado, né, governador? Esse é o argumento que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro levam para os outros estados, né? Muito boa a manifestação e eu quero até agradecer porque isso fortalece a posição do Estado aqui dentro, né, e fortalece a posição do Estado lá fora. E, de fato, assim, nós nunca nos negamos, Mário, a dar nossa contribuição, assim, para fecharmos um entendimento, para que a gente possa ter um ambiente de harmonia. Nós nunca nos negamos a abrir mão de um processo discutido para o futuro. Agora, querer mexer naquilo que nós estamos arrecadando, esse Estado demorou tanto tempo para se organizar, para poder ter condição de começar a gerar expectativa de atendimento em diversas áreas, especialmente na área social, e nós não podemos agora ter o ambiente capixaba desorganizado por uma decisão nacional. Em hipótese alguma podemos aceitar isso e o povo capixaba está lutando, o governo está lutando, a bancada está lutando para que a gente possa, de fato, ter condições de preservar os direitos do nosso Estado. Mas é uma luta muito difícil, a gente acompanha, tem duas votações, podem ter duas votações em Brasília, quarta-feira, que derrube o veto do presidente, aí seria uma divisão igual entre todos os estados. O Espírito Santo vai perder 1 bilhão e 200 milhões por ano. E o senhor já se mostrou aqui um pouco insatisfeito com a atuação do governo federal. O senhor disse que o governo entrou pela metade nessa questão. O que o senhor pode dizer dessa participação do governo federal nessa discussão? Como dizem popularmente, meia embreagem. Né? Não está colaborando como nós esperávamos. E quem criou esse caso? Quem criou esse assunto? Quem colocou esse assunto na pauta? Foi o debate sobre o marco regulatório, o novo marco regulatório do petróleo do pré-sal. Né? O governo quis discutir, não mandou essa proposta junto com o marco regulatório, mas chegou na Câmara, foi incluído esse contrabando. Foi incluído esse assunto, essa matéria, que não estava na proposta original. Então, assim, quem criou isso foi o debate sobre o novo marco regulatório. Então, assim, a responsabilidade por esse assunto estar sendo debatido dessa forma é a responsabilidade do governo federal. Isso está dizendo quando se descobriu o pré-sal e no governo Lula foi enviada essa proposta, foi enviada essa proposta. De distribuição. E aí isso permitiu que se discutisse distribuição dos royalties do pré-sal. Sabe o que aconteceu? Assim, deu uma reviravolta. Hoje nós não estamos discutindo mais royalties do pré-sal. Está lá parado na Câmara, intacto, sem discutir. Vai discutir ainda, que é um problema para nós também. E agora já se discute. Estamos discutindo aquilo que já foi contratado, o petróleo do pós-sal. Aquilo que nós já estamos produzindo é o que está sendo discutido hoje. Não está discutindo pré-sal mais, está discutindo pós-sal. Então o governo foi responsável por esse assunto ter voltado e está sendo discutido dessa forma. Por isso que nós pedimos ao governo para entrar no debate, ele entrou. Tivemos um movimento aqui no Estado, trouxemos o governador do Rio,
senador Wellington Dias, fomos a Brasília, conseguimos fazer com que o governo entrasse. Mas o governo entrou pela metade. O governo não entrou liderando esse processo como precisa liderar para que a gente possa fechar o entendimento. Então nós estamos na semana de decisão. Vamos votar a proposta do Vital do Rego, que é um senador, que é relator da matéria no Senado. Vamos votar certamente o veto, né, na quarta-feira, está marcado. Estamos fazendo um apelo para que a gente não vote o veto nessa quarta de novo. Né, nós fechamos o entendimento, votarmos o veto sem chegarmos a um entendimento. Pode ser ruim para todo mundo, ninguém sabe o resultado disso na justiça. Qualquer decisão agora vai ser implementada a partir de janeiro do ano que vem. Então, nós temos um tempo ainda de negociação, não precisamos votar o veto no mês de outubro, podemos deixar para final de novembro, início de dezembro, né, e termos mais tempo de fecharmos o entendimento. Hoje o jornal A Gazeta traz reportagem com a manifestação da presidente Dilma, dizendo que vai tentar adiar ainda essa votação do veto. Só para a gente entender, o veto foi o seguinte: o senador Ibsen Pinheiro apresentou uma proposta para dividir de forma igual os ódios, prejudicando o Espírito Santo. Aí o presidente Lula vetou, só que o veto voltou para o Congresso, e agora o Congresso, todos os deputados podem derrubar o veto. Mas enfim, deputados e senadores. Deputados, é uma sessão do Congresso. Do Congresso. Do Congresso. O Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, deu uma entrevista ontem no jornal o Globo, também num tom muito duro, assim, dizendo que vai partir para o enfrentamento contra a presidente Dilma. E se esse veto não for derrubado, enfim, se estados como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo perderem essa participação especial em relação ao petróleo, a Dilma não vai ter votação nenhuma caso concorra à reeleição lá no Rio de Janeiro. É para partir para o enfrentamento mesmo? O senhor acha que o governador do Rio está certo em partir para um tom assim mais duro? Ao mesmo tempo que ele fez essa fala dessa forma, ele também disse que confia na presidente. Né? Eu li a entrevista dele, conversei com ele sábado à noite, ele esteve com a presidente no sábado, e nós temos assim, um entendimento de que precisamos caminhar juntos nessa matéria. Assim. Rio e Espírito Santo, nós temos que desenvolver uma ação bem articulada. Então essa posição do Rio é uma posição também de desespero, de preocupação, de instabilidade, porque o Rio tem uma arrecadação muito grande. O Rio produz mais de 80% do petróleo do Brasil. Nós produzimos quase 20%, o Rio produz mais de 80% do petróleo do Brasil. Então, se é ruim para nós aqui no Espírito Santo, é muito pior para o Rio de Janeiro. Mas nós, só para você ter uma ideia, esse ano de 2011, aquilo que o Estado, o governo do Estado e os municípios, aquilo que nós vamos arrecadar, chegará a 1,5 bilhão. Então, é uma arrecadação muito importante para nós, do governo, e para os municípios do Estado do Espírito Santo. Esse dinheiro é fundamental para o plano de investimento nosso, para o planejamento que nós fizemos para este ano de 2011 e para os 3 anos, 2012 até 2014 de governo. Se nós perdermos isso, a gente tem que readequar o orçamento, readequar o investimento, readequar custeio na saúde, na segurança, na educação. Então, por isso que nós estamos, de fato, nos mobilizando, fazendo com que a gente possa estar convencendo lideranças em Brasília para que nós possamos chegar a um entendimento. Vamos ao Supremo. Os capixabas têm que saber que, se nós não tivermos uma posição adequada nessa semana, nós vamos ao Supremo. Vamos só explicar isso, porque se perder essa briga no Congresso, nessa votação, aí vai para a Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Vai para o Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Já está pronta essa ação? Já está pronta essa ação. A nossa Procuradoria já elaborou essa ação. Vamos ao Supremo. Repito, não é o que nós queremos. Nós queremos um entendimento. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no Supremo. E o Supremo pode ser ruim para nós, pode ser ruim para os estados não produtores que querem algum recurso, e o Supremo pode dizer que a regra continua a mesma e não tem recurso nenhum para eles. E pode ser muito ruim para o governo federal, por 2 razões. A primeira, que o Supremo pode travar o debate sobre marco regulatório do pré-sal. Aí impede que o governo avance na exploração do petróleo na área do pré-sal. E também o governo tem muitas matérias importantes sendo votadas lá na Câmara e no Senado. Se o ambiente desse não for um ambiente de disputa, de derrotados e vitoriosos, esse ambiente pode contaminar outras votações. Eu sou governador, sei que o governo precisa de um ambiente tranquilo na relação com o Congresso Nacional. E aí, partindo daquele argumento, né, de que se o petróleo está aqui, ele também provoca custos, muita gente questiona, né? Então vamos ter direito também ao minério que é produzido
em Minas Gerais, vamos pegar isso para o Espírito Santo também, vale por esse mesmo raciocínio? Vale para o mesmo raciocínio, mas vale para alguns outros raciocínios que são técnicos, extremamente técnicos. Por exemplo. A maioria dos produtos, a maior parte do ICMS é cobrado na origem, onde o produto é produzido ou explorado. No caso do petróleo, é o único produto, é petróleo e energia, mas em termos de produto, é o único produto que o ICMS é cobrado todo no destino. Então, o petróleo é produzido no Espírito Santo. Na hora que ele é vendido como gasolina, como óleo diesel, lá no Acre, o ICMS do petróleo daqui é cobrado lá no Acre. Então, essa medida já foi tomada na Constituição de 1988 para compensar os royalties que nós já recebíamos naquele momento. Então, tem diversas medidas que foram tomadas no decorrer dos últimos anos para que houvesse um equilíbrio federativo. O critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados beneficia muito mais os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, quando comparado com os estados da região Sudeste e Sul. Então, diversas medidas já foram tomadas para que houvesse um equilíbrio na distribuição de recursos. Então, é inaceitável que nós agora, por uma decisão desequilibrada, muitas vezes e demagógica, meio que hipócrita em termos de discurso fácil, né, de que vai ter dinheiro rápido para os estados e municípios, é inaceitável uma decisão dessa, por isso que o Estado está se mobilizando junto com os capixabas para que a gente possa fazer essa defesa. Para a gente terminar aqui, o senhor vai para Brasília para acompanhar isso tudo de perto? Vou a Brasília, estou tendo que investir parte do meu tempo na articulação, porque não temos só essa ameaça, infelizmente temos outros assuntos que estão nos ameaçando, mas amanhã eu vou para Brasília, vou ficar lá a parte do dia de amanhã e na quarta-feira acompanhando e tentando fazer a negociação em torno desse tema. Governador, obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia. Boa viagem, boa sorte lá em Brasília, porque obrigado. Isso seguramente representa também boa sorte para todo o povo aqui do Espírito Santo que pode ficar sem esse recurso aí. Agora eu vou dizer 1,5 bilhão, né? 1 bilhão, mas o senhor disse a previsão 1 bilhão e 500 milhões, não 1 bilhão e 200. Mas 1 bilhão e 200 que nós vamos perder. Pelo novo critério, a gente arrecadaria 200, 300 milhões de reais e perderíamos 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. E vamos ver se o governo federal, conforme reivindica que o governador entre de fato nessa discussão e não pela metade, porque o problema aqui para o Espírito Santo começou com o governo federal. Quando o presidente Lula enviou ao Congresso uma mudança lá para alterar o marco regulatório, quando se descobriu petróleo no pré-sal. Agora a discussão já é para mudar a regra do petróleo que está sendo explorado, quer dizer, dos contratos em vigor, por isso a alegação de que é inconstitucional. A gente vai acompanhar muito atentamente toda essa semana lá em Brasília. No próximo bloco, os